Eleições diretas no esporte. Nessa terça-feira, tivemos uma mudança significativa na rota do que vinha sendo construído, do que vinha sendo comentado nos bastidores do clube. O que se caminhava para uma sucessão de Yuri Romão no sentido indireto, no sentido de uma eleição via conselho, agora ganha a amplitude de uma eleição direta. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli, e nesse vídeo a gente vai não só analisar esses movimentos que levaram até a eleição direta, mas a gente vai trazer toda uma cronologia do agravamento dessa crise do esporte, da pressão e renúncias de Yuri Romão. Estou até falando no plural porque essa renúncia ela vai mudando de configuração. E, obviamente, nesse programa, a gente vai atualizar esse xadrez político com uma importante mudança. Nesse rumo, a gente vai apresentar como está distribuído hoje, como estão distribuídas hoje as forças de poder no esporte. Esses grupos, os caminhos para o clube que agora, ao que tudo indica, vai viver um processo veloz e rápido de campanha, de eleição e de disputa para a presidência do esporte, para um mandato que a gente pode chamar, Cássio, de mandato tampão. Tá? A gente ainda vai ter a oficialização de tudo, mas o que se desenha é que essa eleição vai ser para um mandato de apenas um ano, e aí no final de 2026 o clube entra no seu processo tradicional de eleição para o novo triênio, já dentro do novo estatuto. Isso aconteceu na ascensão de Yuri Romão. Isso. Teve a eleição suplementar depois da renúncia de Milton Bivar, de Carlos Frederico na ocasião. Foram duas eleições em 2021. Então, assim, esse tipo de. E foi dessa mesma situação de um mandato, como o Fred falou, tampão. Nesse caso vai ser porque vai ter um ano de. Sim. E ali foi quase um mandato inteiro, na verdade, porque a renúncia foi logo no início ainda do primeiro ano. Inclusive, isso mostra o que tem sido a política do esporte, né? Para tá assim, em tão pouco tempo, Fred, já está caminhando para ter eleições não regulares. Exatamente. Tá? A gente tem aqui na tela a nota oficial que o Esporte Clube do Recife ele passou para a imprensa. Tá? Em reunião realizada no fim da tarde dessa terça-feira, entre lideranças do esporte, foi sugerido que o atual presidente renuncie ao cargo ainda no mês de dezembro. Yuri Romão, democraticamente, manifestou concordância com a escolha. Com isso, novas eleições diretas para a diretoria executiva ocorrerão também em dezembro, conforme os prazos que serão divulgados oportunamente pelo Conselho Deliberativo. Isso aqui é uma nota oficial do clube, tá, que foi enviada para a imprensa. A partir dessa nota, a gente começa a construir todos os movimentos que levaram até ela. É um programa de opinião, como sempre são os programas do 45 minutos, mas eu acho, Cássio, que é fundamental a gente colocar todos os pontos em seus devidos lugares para que se possa ter uma leitura clara, tá, de todas as articulações, de todas as causas e consequências. E, obviamente, o que a gente vai mostrar aqui é a nossa visão de tudo o que aconteceu. Tá? A parte oficial acaba aqui. Agora eu vou trazer uma espécie de um prólogo, tá, para dar um contexto antes do agravamento da crise dessa gestão, Cássio. Esse prólogo ele começa da seguinte forma: a desastrosa temporada se agrava a partir da negociação da operação do jogo Sport Flamengo e das sequentes notícias, Cássio, dos salários atrasados, dos acordos atrasados. Por que a gente pontua isso? A gestão de Uri já vivia uma forte crise diretamente relacionada ao futebol, à postura do presidente, às escolhas, às mudanças, mas havia um escudo de que era uma gestão que errava no futebol, mas tinha um lastro de ser uma boa administração financeira. E a gente comentou aqui, Cássio, no dia que surgiu a notícia da venda dessa operação. Foi falado, estava um debate, eu, você e Cauê, a gente falou. O mais grave
é que essa negociação, ela não é apenas uma grande oportunidade que aparece. O valor envolvido era muito baixo para um clube de primeira divisão. E ainda mais que o valor envolvido não era, entre aspas, real. Isso, não eram 3 milhões, era 1 milhão e alguma Porque coisa. a renda existiria de todo jeito. Então, Cássio, ali ficou claro que o esporte estava entrando numa crise financeira. Porém, parece que foi realmente uma porta aberta para várias coisas que estavam escondidas, porque bastou vir à tona essa negociação, começaram as notícias de atraso salarial e também de atraso nos acordos de Antônio Oliveira, Mas a de própria jogadores que deixaram o negociação, como clube. você mesmo já falou várias vezes, Fred, porque ela abriu essa porta da. Porque era a última resistência, assim, ó, disse, ó, tá acontecendo, tá dando tudo errado, o futebol é ruim e tal, não sei o quê, mas a gestão tá ok. Isso durou muito tempo. Mas na hora que até esse discurso caiu, realmente ruiu. Mas eu ainda focando na própria venda da operação, ela ali chamou demais a atenção pelo desconhecimento de quem faz o esporte, assim, Perfeito. de não dimensionar, independentemente, assim, a questão financeira também dita como você falou, mas O desgaste de imagem foi muito assim, forte, né? e as, e Foi. as próprias versões de Yuri, no primeiro momento, tratando como uma grande negociação, Sim. no segundo tempo, Desqualificando a Ilha do Retiro. grande negociação, junto com a desqualificação da Ilha do Retiro, mas como 3 milhões, ou seja, é como se, ó, vocês não entendem, mas isso aqui é muito bom. Sim. Ele não disse isso, eu estou dizendo assim, Indireto. o que parecia dar a entender. Mas isso é a primeira versão. A segunda versão foi, não negociei, A culpa foi de quem negociou diretamente. no fim eu era contra. A última versão era dizendo que era contra. Assim, isso foi ruim. E as reversões foram mudando no sentido em que não convencia ninguém. A avalanche negativa que esse jogo gerou, ela é muito grande e foi parte do que a gente comentou aqui. A crise financeira devia ser muito profunda para Yuri ser convencido, como ele mesmo diz, já que ele disse que era contra, para ele ter sido convencido de que a destruição da imagem dele perante a torcida tinha um Eu, preço e esse preço era 1,5 milhão eu de não. reais, tá? Veja, eu entendi o que você falou, mas eu não vou por essa linha de jeito nenhum, porque na hora que a gente bota a conta no lápis, como você falou, era 1,5 milhão. E eu concordo com um ponto que Fred já falou muitas vezes, que é o seguinte: nesse momento do futebol brasileiro, 1,5 milhão, assim, você não fica nem mais pobre, nem mais É o rico. famoso nada. Pro Nesse futebol brasileiro, para contexto, um clube da do Série A. Série A, E naquele mesmo momento, daquela época, desculpa, daquela negociação, o Sport recusou. 3 milhões pro E aí Mateuzinho. 3 milhões de verdade. Sim. Porque não teria 1,5 milhão que vai ganhar de todo jeito, como teria na renda desse jogo de todo jeito. E o Sport recusou aquilo. Então, para um clube que estava tão apertado, e detalhe, já estava quase rebaixado, já, tá? Sim, rebaixado. Já estava assim. Já estava rebaixado. Sim. E se não negociou aquilo ali, é isso que eu falo. Por isso que eu não consigo pensar que ele foi convencido dessa forma. Porque se estava tão apertado, ó, chegou 3 milhões por Mateuzinho. E aí? Vende. É. Não. Aí não só vende para logo depois. E agora? A Arena Pernambuco, 3 milhões, ó, 1,5 milhão a mais do que a gente ia ganhar. Não, isso eu quero. É realmente. Então, não há dúvida de que aqui é o ponto de virada de temperatura. A crise existia, Yuri já era contestado, já era criticado, mas haviam escudos. E por trás desses escudos havia o pilar que se mostrou um pilar muito frágil de uma boa administração financeira. E essa boa administração financeira, ela começa a ruir a partir daqui. E a gente ainda está no prólogo, tá? Junto com esse movimento, é importante destacar, porque a gente vai debater aqui, o grupo de oposição, Cássio, Leões pela Mudança, ele começa a ganhar cada vez mais força. Porque é o grupo que está nas redes sociais agindo publicamente e diretamente contra Yuri. Há um pedido de impeachment protocolado e esse grupo vai ganhando força. É o grupo que disputou a eleição com ele, tá? Só para rememorar, Isso. com Rafael Arruda na ocasião. Mas já era. O nome do grupo era esse. Já. Passou por uma transformação muito grande. Eu gosto de fazer uma separação do grupo Leões pela Mudança que disputou a eleição, tá? Em 2024, desse grupo Leões pela Mudança de 2025, mas é a mesma raiz, tá? A gente não pode dissociar completamente. É tipo o porque... Novo Horizontino. Na verdade, mudaram as figuras principais, mudaram as abordagens, mas é o mesmo grupo,
tá? E aqui eu também vou citar outro ponto importante que passou até meio despercebido, Cássio, na época, mas ele é importante para tudo que a gente vai explicar depois, por isso que eu trato isso como um prólogo, tá? O grupo de Milton Bivar se posiciona publicamente de forma mais dura contra Yuri. Eu estou me referindo apenas aqui, Cássio, a uma série de tweets assinados por Jurandir Gaioso, que foi vice-presidente de comunicação quando da última gestão de Milton, e que é um porta-voz, direto ou indireto, desse grupo, é uma figura ativa desse grupo, tá? E que inclusive transita com outras lideranças, tem voz. E ele foi ali no Twitter e quebrou um silêncio que envolvia Milton, que envolvia o próprio Jurandir Gaioso, Chico Guerra, Manolo, todo aquele grupo, tá? Augusto Caldas, vinha numa linha muito distante. Na, na sequência dessa desconstrução da imagem de Yuri, aquela sequência de tweets deve ser considerada e por isso que eu trago ela como fato importante nesse prólogo, tá, Cássio? E aí acaba o prólogo e a gente vai para uma sequência de atos que chegaram até essa terça-feira, até essa confirmação da renúncia agora imediata e das eleições diretas, Cássio. Eu começo por Yuri indo buscar apoio de ex-presidentes e do seu antigo grupo. O que é que eu estou me referindo aqui, Cássio? Aquela reunião que Yuri chamou ex-presidentes, alguns indiretamente próximos a ele, até o final de 2024. Para alguns, ele ia apresentar novidade de uma suposta SAF, mas quando chegou a reunião, essa reunião era sobre pedir uma mão, pedir um apoio nesse processo de desgaste que ele atravessava. Nessa reunião, a gente já contou esse bastidor aqui algumas vezes, Martorelli, ex-presidente, disse que sequer ele considerava Yuri um presidente legítimo por conta da forma com que Yuri conduziu essa campanha. Martorelli tinha assinado uma carta e um parecer antes da eleição dizendo que não achava que era legal esse terceiro mandato. Porque no Estatuto do Esporte, ele pode tentar a reeleição, mas não a segunda reeleição. Aí você fala: "Pô, mas Yuri está no terceiro mandato", mas é justamente porque ele era vice, Exatamente. ele não era a cabeça da chapa, ou seja, mas para Martorelli, ele acha Eles deu um parecer. ó, assim, ó, pela no É, e sendo como advogado, assim, que: isso. "Ó, isso Um, aqui você era sim". e um E advogado de muito peso, né? mas a comissão do esporte, a comissão interna do esporte entendeu que É. não, e aí validou. Então, essa primeira reunião aqui, Cássio, ela tem um sentido muito importante. Yuri procura ajuda dentro do seu antigo grupo, porque muitas pessoas também ficam associando que esse antigo grupo é o grupo dele. E eu acho que força um pouquinho a barra nesse sentido, é só ver a forma com que Martorelli tratou ele dentro dessa reunião, tá? Esse grupo ele ruiu no final de 14 por conta dessa decisão de Yuri de ir contra o seu grupo e se candidatar à reeleição. Esse grupo, do qual ele fazia parte, grupo que abriu todas as portas para que ele fosse presidente do clube, esse grupo foi contrário. Já tinha outro nome, já tinha o nome de Zé Moura como candidato. Yuri, no apagar das luzes, rompe com o grupo, coloca sua candidatura, esse grupo se retira, mas esse grupo paga até hoje, para mim, o pecado de ter sido extremamente discreto publicamente sobre esse rompimento. Romperam de verdade internamente, mas não se colocaram como uma voz contrária à gestão de Yuri Romão e por isso hoje são tão associados a Yuri Romão. Segundo ato, tá, Cássio? Importantíssimo para esse jogo político. Yuri marca uma reunião com Luciano Bivar. Luciano Bivar, isso era na segunda-feira, ele tinha uma entrevista no fórum da Rádio Jornal à noite. E Luciano Bivar, ele já era uma metralhadora de críticas a Yuri Romão, uma metralhadora. Tava numa versão que não é muito a dele, inclusive. Isso. Assim,
Ele sempre tem essa liderança, mas assim, nessa metralhadora, como você está falando, nunca Muito, muito dura. não me lembro de Luciano Bivar ser desse Tão perfil. menos político e tão mais Tem frases pesadíssimas, pô. no currículo, Sim. mas dentro de uma política interna do esporte, eu não me recordo de ser tem a época ali de Van Décio, mas isso é 2000 E mesmo assim não mesmo assim usava esses termos. não partia dele, era Isso, meio dos assim como não partia de Van Décio, era dos grupos, isso. de um para o outro, né. Os áudios que circulam todos os dias de Todos Luciano os dias. Bivar, ele tem algo que ele ataca Yuri de uma forma, ele não cita o nome de Yuri, né. Ele trata como algo menor. Tipo, esse cara, ele realmente faz questão de nem citar o nome. Então, naquele dia, Cássio, a gente fez um programa aqui e falou, havia uma expectativa muito grande para se Bivar vinha com essa metralhadora, como seria ele no fórum? E ele tem uma reunião com Yuri e ele chega no fórum numa versão já mais política. Porque ele teve uma reunião com o Yuri e no entendimento de Bivar, essa reunião era para costurar a renúncia. Só que o que é que Yuri diz em entrevistas no final do dia? Que não era jamais sobre renúncia, tá? Que Yuri estava tentando procurar lideranças para ouvir lideranças, mas que desconsiderava a renúncia. Estava marcado para terça-feira, Até porque uma renúncia seria seria ruim para a imagem do esporte perante o futebol brasileiro. Essa frase foi dita com o esporte já nesse colapso, assim, só não sabia ainda da questão da energia, né, cara. Tirando a parte com a Neoenergia, o resto tudinho, tudo já sabia e essa frase foi dita ainda. isso. Aí tem um ponto importante aqui, tá? Haveria uma reunião, Cássio, na terça-feira, já chegando do B, Eduardo Monteiro, tá? Eh, Essa reunião estava marcada para terça. E Yuri desmarcou a reunião. E aqui, a gente até tratou no dia esse tema, e a gente falou, porque Yuri, de certa forma, conseguiu neutralizar os ataques de Luciano Bivar naquela noite no Fórum Esportivo. Mas na hora que no dia seguinte ele desmarca a reunião, tá? Na hora que ele desmarca a reunião, ele liga o botão de um Bivar furioso contra ele, Cássio. De um Bivar furioso contra Yuri. A partir daqui, volta o Bivar do WhatsApp e passa a fazer ataques muito duros publicamente contra Yuri Romão, tá? E esses ataques seguem até hoje. Hoje circulou um novo vídeo, um novo áudio de Luciano Bivar, dizendo que falou com a governadora do estado, tá? Hoje, eu tô falando no dia que Bivar 25 procurou, de novembro. Bivar procurou a governadora do estado numa reunião e falou que achou um absurdo a polícia estar presente na reunião do conselho. Que jamais a polícia deveria estar ali. A governadora, segundo Bivar, disse que não iria de novo, não aconteceria de novo, se aparecesse, ligasse, tá? E aí Bivar convoca nesse, nesse áudio aquilo que a gente chegou até a falar aqui. Vai fazer o quê? Vai ter um Ocupa Estelita dentro do esporte. Bivar comprou a ideia e disse para cada um que para invadir o clube e ficar lá até que houvesse a renúncia. Então, essa reunião de Yuri foi um tiro pela culatra, tá, Cássio? Ele tentou neutralizar Bivar, neutralizou Bivar por um dia e trouxe Bivar como protagonista. Bivar passou a dar uma série de entrevistas de ataques diretos contra ele. Aí a gente vai para o terceiro ponto, tá? Vazam as denúncias anônimas protocoladas no Ministério Público envolvendo a alta cúpula do esporte, tá, Cássio? Isso veio no esteio desse Bivar furioso. Logo depois, isso eu acho que aquilo a gente tá falando na segunda-feira, acho que isso foi quarta ou quinta-feira. Essas denúncias vieram a público, cara. São denúncias graves, anônimas, mas que envolvem pessoas que estão dentro da gestão do esporte, num possível esquema de propina relacionado a justamente a venda da operação do Flamengo Esporte. E Isso aqui desde então, não há qualquer novidade sobre o não há caso, ele qualquer tá novidade, isso aqui está parado no Ministério Público, tá? a novidade pode até não estar parado, mas não tem novidade em É, relação a é. como está no Ministério Não, Público. oficialmente não andou, não teve nenhum andamento dentro do Ministério Público. O Ministério Público não assumiu a investigação direta, não passou para a polícia, tá? A gente fez um programa dando uma geral jornalística sobre isso, Cássio. Existem 2 grupos de comunicação aqui do estado, tá? Com
apurações avançadas, mas que também não levaram a nenhuma conclusão. Porém, Cássio, o desgaste de uma vez jogado isso para o vento, ele é muito pesado. Tanto que os veículos de comunicação que não entraram nessa história foi justamente por responsabilidade, porque o simples vazamento no perfil anônimo no Instagram já causou uma avalanche ainda maior de pressão, tá? Eh, e as denúncias foram protocoladas no Ministério Público também de forma anônima. Então, isso aqui é algo importante, porque passou a se ter mais questionamentos, mais pressão sobre, sobre essa gestão por conta desse vazamento que vem, repito, 3 dias depois de Yuri agravar a relação dele com Luciano Bivar nessa espécie de drible que ele tentou armar numa reunião, tá? Quarto ponto desse passo a passo. A pressão pelo impeachment, que vem ali do Leões pela Mudança, ganha força nas redes. Tem a reunião do conselho com protestos e a tensão aumenta. É essa reunião que eu acabei de falar, tá? Que chega a ter polícia dentro do clube. Não acontece nada demais, existe um tensionamento. Agora, o conselho barra absolutamente tudo, né, Cássio? Não dá uma margem para andar nenhum processo. Senta em cima de todas as pautas. Até o pessoal até fica brincando, assim, que as pautas é sempre para dar parabéns a alguém, assim, uma coisa completamente. Aqui se cria, Cássio, a partir desse dia, sobretudo, uma pressão maior no conselho. Um constrangimento. E aí acho que vale explicar, desculpa, Fred, acho que mais vale explicar rapidamente, porque nem todos os conselhos são assim. Eh, no Conselho do Esporte não é proporcional. O Conselho do Esporte é o conselho da situação. Sim, Quando a situação vence, sim. todos os conselheiros são ligados porque, o do Náutico, quando foi feita, assim, a reforma, que era muito interessante, assim, ó, se teve 3 candidatos, um ganhou eleito com 40% e os outros 2 tiveram 30, Proporcionalmente, é eles pra têm as vagas, né? eles têm as vagas. O do esporte não. Então, esse conselho, ele é inclusive até para eleição direta vai ficar para frente, isso vai até ele é todo de Yuri. Sim, E o conselho não está sendo destituído, tá? Assim, isso. aqui tá sendo a chapa executiva. É, esse todo de Uri, Ou a co gente fala mais pra frente. é, to Mas veio da raiz de Yuri. mas é da chapa dele. É situação total. É montado, é a chapa dele. Porque a eleição de esporte é assim: você acaba elegendo o conselho. Você elege uma coisa, você vota uma coisa só. É, exatamente. E aí você começou a ter Regueira pressionado, né, vídeo de Regueira no jogo do Flamengo. Você passa a ter pressão sobre personagens que estavam mais discretos nessa história. Por que é importante dizer isso? Porque a gente está falando de uma crise que foi aumentando a temperatura dela, tá? Vamos passar para o quinto ponto desse passo a passo. Em reunião com lideranças próximas, aqui são Gustavo do B, Eduardo Monteiro, aquela reunião que ele desmarcou, volta a ter essa reunião com lideranças próprias, e Yuri aceita deixar a presidência do clube, tá? E anuncia sua saída para o dia 31 de dezembro. Isso aqui é uma sexta-feira, tá? Ele se reúne de manhã com essas lideranças, teria uma coletiva marcada, e de forma muito surpreendente, essa coletiva gerou o anúncio da saída dele. Ele disse que não seria uma renúncia, que sairia 31 de dezembro, condicionou a uma auditoria, tá? E essa versão aqui, ela prevaleceu. Então, nessa sexta-feira, o quinto passo, ele é um capítulo importantíssimo, porque Yuri Romão, pela primeira vez, aceita deixar o clube e já faz isso numa coletiva. Avisa que não será mais presidente do esporte a partir do dia 31 de dezembro, tá? A gente segue, então. Essa coletiva, se eu não me engano, foi na véspera do jogo contra o Isso, Flamengo. foi na véspera. Ainda Foi na tem ainda sexta-feira, o jogo foi no ainda sábado, teve tá? isso. Na segunda-feira, Cássio, na segunda-feira, Martorelli deu 2 entrevistas, pelo menos 2 entrevistas, abrindo completamente o jogo sobre o acordo para a saída de Yuri, tá? Que envolveria uma eleição direta no conselho. Desde que Yuri deu a coletiva, isso já vinha sendo falado. A própria oposição já disse: "Ó, isso aí é uma manobra". E Martorelli traz luz, sem constrangimento, nessas 2 entrevistas, para dizer que era realmente um acordo e que esse acordo levaria Yuri a renunciar no dia 5 de janeiro, porque ultrapassaria um ano de mandato
e a partir da Que a interpretação, posse foi dia 4, né? isso, a interpretação desse grupo, tá, e sempre que a gente falar que Yuri renuncia, Rafael Campos renuncia junto, tá, isso já estava acordado. Seria uma eleição indireta no conselho, tá, e que já estava numa movimentação de costura para escolher o nome desse dessa que seria obviamente, esse Cássio acabou de dar todo o perfil do conselho, que ele é da raiz de Yuri, mas é muito próximo também ao grupo de Martorelli, de Dubé, e seria uma eleição indireta no conselho. Isso aqui estava costurado desde a sexta-feira que Yuri renunciou. Já se sabia disso, seja pela oposição jogando luz dizendo vai ser assim, seja pela própria situação em apuração, em conversas de bastidor, já se sabia que o caminho era esse, tá? A gente já tinha falado até isso aqui em programas no nosso canal, tá? Seguimos com esse passo a passo até essa terça-feira decisiva para o futuro do esporte, tá? Surge o nome de Branquinho como o escolhido para essa eleição indireta, tá? Causa um impacto. Estava se falando de outros nomes que estavam ligados ainda à última gestão, que romperam com o Yuri justamente pós cisão do grupo, como Rodrigo Guedes, que era VP jurídico do clube, e até o primeiro nome que vem com mais força. Tinha se falado um pouco em Paulo Pérez, porque estava envolvido na reunião, e aí Paulo Pérez é o que Luciano Bivar comenta, não sabia nem que gostava de futebol. Achei que gostava só de barco. E Aí depois eu achei a piada muito boa, mas depois eu fui ver a relação, porque ele é um ele Comodoro, ganhou a eleição, é o novo Comodoro do Cabanga vulgo Yacht Club. presidente, né? Presidente, Mas é Comodoro, do Yacht Club, do Cabanga Yacht Club. Não, mas assim, eu não conhecia. Então, assim, quando eu escutei essa piada, eu achei até mais engraçada, que eu pensei que fosse. quando eu estava apurando, aí um amigo meu falou: pô, ele tá candidato a Comodoro, ganhou ontem. Eu falei: veja, dupla função, meu amigo. O cara vai E é muito comandar. louco isso, porque teve eleição recente do Náutico, que era o presidente do clube alemão, que foi candidato, que foi ser candidato do Náutico. Mas não foi ninguém que era tão diretamente ali ligado, que ocupou cargos na antes da pressão. Paulo Pérez não tinha esse envolvimento com o esporte, mas bastou o nome dele vir para a tona, Cássio, que já me mandaram 2 prints em que ele aparece como sócio de Yuri em 2 negócios fora do esporte, Ai, tá? Um envolvendo difícil. uma cessão de um terreno do Memorial Arco Verde, isso até gerou uma certa para um algo de um Mas acho que nem acabou. acabou que não Não aconteceu, aconteceu. que era para algo de dados, né, me Não- fugiu. Mas era para algo nesse sentido, no sessão do Memorial Arco Verde, e algo que o próprio Yuri falou numa entrevista para Antônio Gabriel, também de um projeto de cabos submarinos, que isso também não andou, tá. Esses 2, o nome de Paulo Pérez estava junto de Yuri daí e também não avançou. Veio o nome de Branquinho, Cássio. Ex-presidente do Sport, 2003, 2004. Um 2003 muito bom, um Isso, 2004 ruim. muito ruim. 2003, campeão pernambucano, na época o estadual era maior, um campeonato de 3 turnos, uma Copa do Brasil excepcional, o Espetacular, time na segunda divisão, o time estava na Série B, tinha caído já em 2001 e foi terceiro lugar Parou na numa semifinal semifinal contra o Flamengo, não no tendo detalhe, e não tendo ataque, os 2 atacantes, Adriano Chuva que e eram decisivos no campeonato, tinha acabado de e golear o Val Atlético e Mineiro, Valdir Papel, Valdir Papel, foram suspensos nas quartas de final no contra jogo de ida, né, e assim, uma campanha que o Sport tirou o Fluminense, o Atlético Paranaense e o e o Atlético Atlético Mineiro. Mineiro. Então assim, Campanha gigantesca. na Série B, que no fim das contas era até mais importante, porque assim foi boa, porque foi uma das melhores campanhas do Sport da Copa do Sim. Brasil. E perdeu o Flamengo 1-0 na Ilha, 0-0 no Maracanã. Isso. E teve Fabiano tirou Sim, o gol em cima da linha, que quase que o Sport devolve 1-0 para ir para os pênaltis. Eh, embora o teto eu acho que seria a final, porque é, tinha o Cruzeiro de Alex do isso. outro lado. Mas enfim, na Série B não sobe num detalhe ali, um quadrangular subindo 2 times, um quadrangular com Botafogo e Palmeiras, outro time foi Marília. Mas enfim, 2004 foi ruim, flertou com o risco até de cair para a Isso. terceira divisão. Mas estava na época ainda e é justamente que um pouco, acho que é por isso que ele foi acionado agora, tá? Porque naquele momento, primeiro, tem a saída de Luciano Bivar, os nomes vão passando, né, É. assim, a gente tá em 2001, tá? 2001, Luciano Bivar, o presidente do Sport, e naquela época poderia até ter uma nova reeleição, que era a terceira, Luciano Bivar foi
97, 98, 99, 2000 e era 2001, 2002. Mas ele renuncia em 2001, Entra Fernando Pessoa, num um ano caótico, quando o Sport é rebaixado também. sim, Entra Fernando Pessoa, com o Sport muito destruído muito destruído e financeiramente. mesmo assim quase ainda sobe, leva a pipoca. Foi com muita dignidade a campanha de Muito, 2002 muito, assim. E muita coragem também, assim como também. Yuri teve uma co eu já disse algumas vezes, não gosto da gestão de Yuri, sou um crítico, assim, Voraz. não vou dizer a palavra voraz não, mas assim, já falo até com certo abuso, admito, assim, pela forma como se comunica, por Sim. muitas coisas. Mas eu tento ser justo e eu acho que o 2001 ele foi uma pessoa corajosa de tantas pessoas que passaram ali para ele ter assumido o esporte, mas aí foi se perdendo. E Fernando Pessoa foi Foi, essa exatamente. pessoa em E 2002. até tem semelhanças de ser Mas de mais personalidade muito diferente, muito muito, muito diferente, muito diferente. diferente. Semelhanças, assim, de que não seriam presidentes se não fosse nessa situação. Não, e muito diferente, Baixo clero, né, que abriu uma porta mas e muito diferente dessa e virou muito presidente. diferente num viés positivo, tá, pra ficar Para Fernando pra Pessoa, né. Fernando quando entra Branquinho, ele já era um nome que na época já se tentava pô, ele tem 80 anos, então assim, ele Isso, vive o esporte há há muito tempo. Então em 2003, 2004 já era um nome que nas eleições anteriores já se falava, sim. era um cara que transitava bem, e aí, em algum momento ele foi lá e virou presidente. Depois foi ser prefeito de Bezerros, enfim, Volta ao esporte com Gustavo do Bem em 2010 e 11 como na como direção de é. futebol. Acaba não sendo um grande Não, não, não é um bom não trabalho, sendo um não é bom um bom trabalho, trabalho. mas agora quando vai, perceba que nesses vários presidentes, existem outros presidentes do esporte vivos ainda também, né, mas os vários presidentes que agiram nesse Sim, momento, eh, e aqui eu ainda não tenho opinião formada não, tá, assim, exatamente sobre a escolha não, o que eu tô falando é sobre como eu enxergo para chegar em Branquinho. Eh, que era um nome que sem de não ser rechaçado. sim, O nome que, era ó, isso. o nome não O ser pacificador, como a gente fez um vídeo n chamando. isso, não seria rechaçado por nenhuma frente. Você poderia dizer: "Ó, pô, dava pra ser melhor, dava pra ser isso, será que ele ainda tá atualizado no futebol?" Você pode tem vários poréns aí que obviamente são naturais e existem esses poréns. Ele quando ele chega, Cássio, o nome dele chega, você vê Matheus Souto Maior, líder do Leões pela Mudança, elogia Branquinho. Luciano Bivar elogia Branquinho. Porque Você vai neutralizando ataques. exatamente, quando eu falei rechaçado é porque me veio a palavra, eu queria dizer mas enfim, acho que eu me fiz entender. Que dificilmente vai aparecer alguém do esporte, assim, pra falar, pra apontar o dedo. Isso. A gente quando a gente fala aqui, eu disse: "Ó, não gostei muito da última passagem como diretor de Não futebol, deixou dois esqueletos no armário em 2003, do 2004. não, mas é isso que eu até retomando aquela linha de raciocínio, quando ele entra ali naquele momento, É colapso financeiro. e o Sport consegue Deixa melhor. e Em abre a 2000 porta até pra volta, veja só que loucura, de Luciano Bivar. é. Luciano Bivar que tá ali, aí quando o Sport para o centenário, porque tinha tido a renúncia. Isso. Mas quando tem essa não tem o esqueleto como o Fred fala, e ele abre o caminho inclusive pra uma volta de alguém que pare que na Bivar, o Bivar de 2001 do segundo semestre, ele deixou uma rusga muito grande. Deixou, porque foi o time que ganha não se mexe, aí mexeu nos Não, ainda tem outras, jogadores. É. e ainda tem o fechamento da Fechamento base da base. Foi pelo caminho no oposto da entendimento lógica. que foi Dos piores. não, foi o pior possível, é porque e o do São Paulo foi o melhor no fim das contas. O São Paulo falou: "Opa, quer dizer que se eu fizer um contrato de 5 anos aqui, é a mesma coisa que ter o passe". Aí, e o Sport achou que não podia amarrar um contrato, aí o Sport literalmente, assim, encerrou a categoria de base, né. Mas com o Branquinho conseguiu possibilitar até a volta de Bivar e depois a de Milton, Isso. que foi o irmão, e aí foi o Sport. Então eu acho que é um nome natural. Eu não sei, eu não sei, assim, como é que mas é um nome que estava muito afastado, Estava sabe. muito afastado. Então, Cássio, a gente segue esse passo a passo, porque no dia seguinte, os ex-presidentes assinam a carta aberta sobre a saída de Yuri e o caminho da eleição via conselho. Essa carta eu achei desnecessária. Sobretudo com assim, sem a carta está assinada, por exemplo, por Arnaldo É. Barros. Isso Então, não valida. a entrevista de Martorelli, abrindo esse mesmo jogo aqui, foi muito melhor do que a carta. Porque a carta, com a assinatura de Arnaldo, por exemplo, enfraquece a carta. Daqui a alguns anos, as coisas são cíclicas. Daqui a eu imagino, assim, o Santa Cruz passou por inúmeras provações e de repente começa a virar a chave, ó, vai ter uma SAF, aí vai entrar dinheiro, sobe de divisão finalmente.
futebol é cíclico, Sim, em maior ou menor escala, sim. certo? Então, assim, em maior ou menor escala, tô deixando. Então, assim, o esporte tá passando por essa seu pior momento, assim, que eu já vi, assim, o pior momento do esporte, mas daqui a alguns anos, não sei se vai ser não sei se vai ser 2026, mas daqui a alguns anos, talvez volte a fazer, mas aí a ficar bem e tal. Aí, de repente, sai do trilho de novo, certo? Aí, enfim, tô querendo dizer assim, passaram alguns anos, aí o esporte tá em crise de novo. E o Yuri Romão vai assinar uma carta dessa? Exatamente. Qual é o ponto crítico aqui? Só existiria, Cássio, um contexto para caber a assinatura de Arnaldo Barros. Só existiria um, que era o seguinte, e era a ideia original da carta. O problema é que a ideia original não se confirmou e mantiveram Arnaldo, que era ter uma assinatura de todos os presidentes vivos e todos os presidentes do conselho vivos. Se fossem todos os presidentes, Cássio, a assinatura de Arnaldo passaria, porque veja só, é uma carta assinada por todos os ex-presidentes. Aí Aí, é um aí contexto. tem um contexto. Mas na hora que você não conseguiu, Luciano Bivar, por exemplo, já não tem todos os presidentes, desiste, tá? Desiste, Concordo, porque Fred. é um nome, aquele nome ali enfraquece os outros que estavam na carta. Então aqui para mim foi uma carta muito equivocada, tá? Uma decisão muito errada desse grupo. Cássio, o nome de Branquinho Circulava, ele não estava no Recife. Ele chega numa quarta-feira e se reúne com esse grupo, tá? Só que quem esperava que ele chegasse e abraçasse imediatamente a ideia, ele chegou e pediu tempo, tá? Para decidir se aceitaria, e a partir dali ele inicia uma série de conversas com outros blocos políticos. Aqui é importante deixar claro uma leitura. Isso aqui é a versão oficial, tá? Que Branquinho chegou, ouviu, disse: Olha, eu primeiro preciso conversar com todo mundo. É a versão oficial. Por que eu digo que é a versão oficial? Porque pode também ter por trás disso já uma estratégia, que é uma estratégia que seria e faria muito sentido agora, que é, e Branquinho chegou e disse, ó, eu acho melhor a gente construir meu nome de forma mais limpa, sem essa questão das eleições indiretas. Eu vou vestir aqui essa missão do pacificador, vou me reapresentar para a torcida, vou tentar criar elos, abrir portas, vou adotar um tom conciliador, um tom pacificador, e dessa forma eu ganho força politicamente até para uma eleição direta. Sendo a versão oficial ou a versão estratégica, ou as duas, foi isso aqui que aconteceu. E aí, Cássio, foi quarta, quinta e sexta-feira. Na mesma quarta-feira ele começou as conversas. Passou o final de semana e na segunda-feira ele daria a resposta. Essa resposta ficou para terça-feira, 25 de novembro, dia em que aqui estamos, tá? Ao fim do ciclo de conversas, Branquinho diz que só aceita disputar a eleição se for de forma direta e com o voto dos sócios. A mesma coisa que eu falei do item anterior. Pode ser a verdade absoluta e pode ser já dentro de uma construção de discurso, de uma construção de democrata, de uma construção de pacificador, de conciliador. Mas, dentro da versão oficial, o que é que aconteceu hoje? Branquinho se reúne com Dubê, com Martorelli, com Eduardo Monteiro e outros nomes e diz assim, ó, aquele plano de eleição indireta eu não topo. E aí esse grupo, Eu não sei exatamente o se fi o talvez ele tenha dito, mas pode ter passado pra gente aqui, a coisa mais importante pra ele não ter topado. Mas uma coisa, assim, que estava me incomodando, a gente até brinca aí no desde alguns dias que a gente fica meio que dosando as palavras, né. sim, Mas vou falar, incomodando. Assim, essa eleição indireta, no fim das contas, era Yuri Romão dando as cartas no processo de sucessão. atendia a um interesse de Yuri também, né? Veja, tem que atender o interesse do esporte. Assim assim, como seria com o Náutico, com o Santa, com qualquer clube associativo dessa forma, assim. Tem que atender, depois de tudo isso, tem que atender, num primeiro momento, ao interesse do esporte. E aí, na parte pessoal de Yuri, que obviamente se resguarde a parte pessoal e sai tudo bem, mas assim, para qualquer coisa da relação dele com o esporte, não. Acho que o esporte ficaria primeiro, e nesse caso não estava o esporte estava sendo colocado em último lugar. E ficou muito claro que depois da coletiva dele,
vem a tragédia do jogo contra o Flamengo, vem a derrota contra o Botafogo, Sim, essa, colapso absoluto. Era assim, César Lucena, é um colapso e absoluto. continua sendo esse colapso, e sempre aquilo de dizer: "Ó, toda vez que vai acontecer, ele fica: vai ser assim até 31 de dezembro". Importante, Cássio. Antes dessa reunião na terça-feira, a gente teve na segunda-feira um capítulo que entra para a história do clube. A sede do clube teve energia cortada, tá, por falta de pagamento de 3 contas de energia, um valor de R$ 200.000, ou seja, Na verdade, é mais do que isso, né, porque isso é a conta da ilha, tem a conta sim, do CT, cortou lá e Lô. é isso. A última vez que tinha acontecido isso, Eu era acho que o CT evitou o conseguiu corte na hora, mas ia ser cortado. estava com atraso É, também. isso. Acho que a última vez que tem acontecido algo do tipo é coisa dos anos 80, assim, é um negócio, assim, muito arcaico. Veja, aí ó, tem manchete de jornal português lá, a bola, Sérgio Oliveira e paciência com a Sem salário e sem sem luz. salário e sem Só assim, faltou a turma dizer: "Merecido". veja, no fim das contas, assim, essa turma estava nem preparada. A gente brinca, eu vou falar uma coisa que eu disse até no Twitter, mas quem acompanha a gente aqui há algum tempo, ou até pouco tempo, talvez até já saiba disso. A gente chama jogos obrigatórios de conta de luz. Isso. A gente brinca aqui, ó, esse jogo, e a gente costuma dizer, o Sport é uma conta de luz na Série A. Não a gente costuma dizer o seguinte: não existe conta de luz na Série A. Mas o Sport é tão ruim nesse campeonato, tá tão mal nesse campeonato que o Sport, a gente diz: ó, na Série B tem conta de luz. Mas na Série A não costuma ter, mas o Sport foi uma conta de luz. Qualquer time que pega o Sport, inclusive na Ilha do Retiro, você não pode dizer: "Não, pô, o empate tá bom", não, Sim, cara. sim, sim. E por que conta de luz? Porque é o básico, pagar a conta de luz. Você considera, Cássio, você considera não pagar a conta da luz da sua Então, é casa por isso que a gente vê, você tem porque corta, inclusive, é nas coisas, é é uma uma prioridade. não, e até Você atrasa o aluguel, você atrasa, você deixa de pintar a casa por um ano, você faz 1000 ajustes, mas a conta de luz você paga. porque parece ser algo muito básico. O Sport, Fred, a não venda de Mateuzinho, pra mim, ela começa ela pra mim é tão estranha quanto a negociação desse jogo. Assim, pra um clube que há semanas e semanas não paga absolutamente, a impressão é essa, que não É, paga absolutamente nenhum nada a ninguém. boleto, não tem um boleto, Não pagou andaime de não reforma, chega pô. chega um É. boleto assim, Gabriel, não Não tem pago, teto, Cássio. A gente fala que não tem luz, mas não a tem sede teto. tá sem teto, pô. Como é que você recusou esses 3 milhões assim? É. Assim, porque não explodiu de lá pra cá. Então, Mas ali ainda havia o escudo, né, e o escudo era de plástico, tá. mas assim, por isso, mas aí volta o que eu acabei de falar, em relação a que do tanto que me incomodava, que estava me incomodando essa história. Não, e o Sport não estava sendo priorizado. O que estava sendo priorizado era a A construção saída da imagem, a saída de Yuri. Veja, tá muito claro, assim, para mim é. que, assim, o Sport estava, assim, muito atrás desse interesse. Então, Cássio, a gente tem isso que aconteceu hoje, tá, na terça-feira, Branquinho diz ali, Gustavo do B, Martorelli, Eduardo Monteiro diz: "Ó, só vou na eleição direta". E aí os caras aceitam, tá, não há um conflito aqui, é isso, é isso. Então, o que é que precisa pra eleição direta? O que é que falta? Yuri Romão renunciar agora, É, tem tá, que ser porque antes, né. eleição direta precisa de tempo também, né, precisa de tempo. Não pode ser eleição direta daqui a 2 meses, 3 meses, precisa ser em dezembro o quanto antes. E aí essas lideranças vão direto para Yuri Romão, tá, eh, e negociam com Yuri Romão. Antes da gente passar, só ler uma frase de Branquinho em entrevista ao NE45, ele diz o seguinte: "A eleição será direta, todo mundo aceitou, teremos uma antecipação das eleições. Se quiserem lançar candidato, tudo bem, mas não será uma aclamação. O presidente Yuri Romão aceitou renunciar e o Conselho Deliberativo, após receber a carta de renúncia, deve, ainda essa semana, definir uma data para a realização do pleito." Tá, eu entendi o que ele falou, mas se não tiver candidato será uma É, aclamação. mas quer dizer que não está Não forçando não a tá forçando aclamação. não tá forçando a aclamação. Aí o grupo, o último ponto desse nosso passo a passo, o grupo de ex-presidentes, que a gente acabou de citar, aceita a decisão de Branquinho, tem uma nova reunião com Yuri para convencer Yuri Romão de antecipar a renúncia. E aí, em entrevista ao Globo Esporte, Yuri Romão confirma que aceitou, tá? Pressionado, isolado e sem governabilidade, Yuri Romão aceita antecipar a renúncia e o vice-presidente Rafael Campos também vai junto. A gente tem aqui, Cássio, a fala de Yuri Romão, tá?
Tendo em vista ter perdido as condições políticas por conta desse ano desastroso no futebol, pensei muito no clube. Sempre prezo pelo senso de responsabilidade e minha vontade é que no clube volte a reinar a paz. Hoje tem uma rejeição muito grande em função do desastre que está sendo 2025. Veja, comparando Yuri com Yuri, Essa é é uma uma da é declaração. é uma das mais verossímeis dos Isso. últimos tempos. Ainda eh, que ele é mais forte do que ele, isso aqui. É. Isola o futebol, Ele né? isola o futebol, que é É. por conta do ano desastroso no futebol. Não, 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 não é, Yuri, assim, não, é no A administrativo sua luz foi também. cortada. A sua Exatamente. luz foi cortada por 200 mil É reais. assim, eu não pelo menos tá acabando isso aqui, assim, porque assim, ele ignora por completo, Fred, assim. Com detalhe, é a melhor frase dele em semanas. É a Sim. melhor frase dele em meses, Yuri, semanas não, em meses. Mas aqui não é só desastroso no futebol. Isso não pode isso a gente tá fa isso aqui é no dia seguinte a um corte de energia e isso não é, assim, é folclórico, é É. minimizar, não dá pra ser A minimizado. destruição. Cássio já citou aqui a fala que ele tem sobre a renúncia, que a renúncia abalaria a imagem do clube. Pelo Pelo amor de amor de Deus. Deus, tá? Cortar a luz de uma sede que não tem teto. De um clube de sé meu irmão, até pelo menos até 7 de dezembro. De um clube de série pensa assim, o clube tá na série A, um dos campeonatos mais ricos do mundo, não é que tá sem energia porque faltou não, pô, ó, faltou energia, apagão. Meu irmão, foi a empresa, a companhia de energia, foi lá e cortou a tua luz porque tu tá atrasando 3. Isso é um absurdo, pô. Isso. Assim, então, por favor, não diga só que é futebol não, porque duvida da inteligência do Que de é que é um é um clássico, né? clássico, você duvida da inteligência do outro. E aí eu não acho que ele duvida da inteligência, assim, eu acho que acaba sendo, talvez não eu tento assim, talvez Mais forte que ele, né? é mais forte que ele, porque eu não vou dizer que é deboche, eu acho que é do jeito dele, assim, e se for o raciocínio, no fim das contas, o raciocínio de Yuri for realmente esse, ele tá muito errado. É. E aí, Cássio, com tudo isso na Mas mesa, pelo menos saiu, tá saindo, né. com tudo isso na mesa, as informações são de que na quarta-feira vem a carta de renúncia e aí o conselho age. Não, veja, ele tá fazendo o rito completo, que continue fazendo o rito completo, Isso. e eu acho que acabou como ele falou. Ele fez a leitura correta, perdeu condições políticas, Isso, tem uma isso. rejeição muito grande, tá tudo aqui, tirando essa segunda linha aqui, Tá tudo correto. eh, quando ele anunciou E esse que ele sempre preza pelo senso de responsabilidade, também não sei se é muito não, correto eu não. nem li essa lei, eu confesso que eu nem li essa parte, eu foquei aqui, essa aqui também não vale não, mas veja, mas esse início e esse fim aqui estão bem Então, ok. dentro da realidade. Quando ele anunciou que não era nem renúncia, Yuri não conseguiu nem dizer, ele conseguiu rebater que era renúncia, é Isso. só uma saída antecipada, esse eu não sei, mas enfim, quando teve aquilo, estava muito claro, ó, a partir daquele momento, na hora que você fala aquilo, ele era um ex-presidente em exercício. Isso. Ou ele batia no peito e seguia presidente, assim, mas na hora que você anuncia que vai sair: "Ó, eu vou sair, mas eu escolho o dia, tá?". Você vira um fantasma no campo, né. Exatamente, exatamente. Aí, ó, veja, em 14 de novembro, você anuncia que você vai sair e não era nem 5 de janeiro, era em 31 de dezembro, assim, não, pô. Se você anuncia que vai sair, diz: "Ó, tô saindo aqui, tem que fechar essas contas essa semana", e acabou. Aí Isso. no fim das contas, esperaram mais alguns dias e realmente acabou. É isso, tá. E aí, Cássio, o protocolo que se espera, tá, é que nessa quarta-feira venha a carta oficial de renúncia, que chegue no conselho, o conselho convoque as eleições e essas Tem que eleições. ter, provavelmente dupla, né, porque assim Isso. porque tem Não, deve vai ter Rafael a Campos direita vai também. também renunciar, já avisou, e o conselho convoca as eleições e o pacto aí é que seja o mais rápido possível, Mas tá. mesmo sendo apesar do pacto, tem que ter a publicação, tem que Claro, tem ter o período de todos os inscrição, ritos, né. tem A gente deve ter essa eleição lá para o meio de dezembro, mas tá. veja, acontecendo hoje 25, hoje é terça, perdi. Terça-feira, vinte e No cinco. caso, quando fala quarta, divulga o dia seguinte, né, ou Isso. seja, no dia 26 de novembro, você consegue pelo menos imaginar, veja, já atrasou o processo do Sport 2026, isso aí Já. é, É. seja lá quem é que vai conduzir agora, eu faço nem ideia como é que fica agora o clube. Que é o que a gente vai falar agora. Mas até meados de dezembro, pelo menos o Sport vai ter um Vai ter presidente. um presidente. Então, Cássio, a gente apresenta aqui na tela o
uma espécie de um resumo de grupos políticos, tá? De como a gente analisa o que pode acontecer a partir de agora com a confirmação da eleição direta, tá? Existem 4 grupos principais orbitando dentro do esporte hoje, tá? O grupo de Dubé, o grupo de Luciano Bivar, o tradicionalíssimo grupo de Milton Bivar, Isso, tá? e é impressionante, né, que assim, até falando com respeito, vai continuar sendo chamado Esse dessa grupo de forma, né. Milton, claro, né? O líder era Milton e É, o que os unia era é Milton, né? é E o Leões pela Mudança, tá? A gente tem esses grupos, o grupo de Gustavo do B. Aí você vai perguntar, e o grupo de Yuri? Yuri, não existe um grupo de Yuri, esse grupo. ele Ele transitava um transitava, pouco ali entre grupos mas de transitava do aqui. B e esses grupos menores, que eu não estou aqui colocando o nome de um líder, mas existe um grupo, grupos menores aqui. Mas ele Wanderson transi mas Lacerda, ele transitou ali com o Martorelli, com o Arnaldo sim, Barros, né. Wanderson Lacerda, Fred Domingos transitam hoje em grupos menores. Pedro Lacerda, ex-presidente do conselho. Existem outros grupos, né, que compõem. Não são só 3, não. Aqui é simbolicamente mostrando que existem 4 grandes grupos e grupos menores, tá? Branquinho está ligado diretamente ao grupo de do B e orbita no entorno dele muitos grupos menores que gostam do nome dele. Ele é um nome de acordo, de pacificação, então Branquinho tem a sua força a partir desse primeiro recorte, tá? O grupo de Luciano Bivar é um grupo muito mais distante da linha de Dubé do que do Leões pela Mudança. Houve uma aproximação do grupo de Luciano Bivar do Leões pela Mudança. Uma aproximação estranha por vezes. Luciano Bivar vai participar de um almoço, acaba sendo a principal voz do almoço, e o grupo do Leões pela Mudança não quer assinar muito ele como parte, mas trabalharam fortemente no ataque a Yuri Romão e na queda de Yuri Romão. Então, eu diria que o grupo do Luciano Bivar hoje é muito mais próximo do Leões pela Mudança. E percebam que pela primeira vez a gente trata aqui, Cássio, tem algo que nessa imagem que chama atenção mais do que qualquer coisa. A gente trata aqui os 2 grupos juntos, tá? E eu conversei e pedi a autorização até para dizer publicamente que esses 2 grupos estão juntos, coesos, tá? Trabalhando juntos há alguns dias, tá? Houve uma composição completa aqui do Leões pela Mudança com o grupo, o clássico grupo de Milton Bivar. E aqui o nome que surge é o nome de Matheus Souto Maior, né, que seria o candidato, tá? Branquinho, no seu ciclo de conversas, conversou com esse grupo, Leões pela Mudança, diretamente. Sentou com o Ricardo Salles Leitão e com Cadico Pereira, tá? Não sei se Augusto Caldas, que é um elo entre esses 2 grupos aqui, conversou ou não. Matheus estava viajando, estava de férias em Nova York, não participou diretamente dessa reunião com o Branquinho, mas conversei com o próprio Matheus, com pessoas que participaram da reunião, com pessoas do grupo de Milton, com pessoas raízes dali do Leões pela Mudança. E um tom comum da conversa é que a conversa não evoluiu para algo mais direto, para uma composição que teria, por exemplo, um poder dividido, um poder de cargos. Não se conversou, por exemplo, ok, Branquinho, vamos todos ceder em prol de uma grande pacificação do esporte. Vamos fazer uma chapa única, já que vai ser eleições diretas, porque ter eleições diretas é uma grande vitória do Leões pela Mudança, que foi quem mais batalhou e lutou para que existisse uma porta aberta para as eleições diretas. Agora a gente vai para o cenário que é uma porta aberta para eleições diretas em torno de Branquinho ou com bate-chapa, tá? A gente tem esses 2 desenhos possíveis. Não há porta fechada, Cássio, para dialogar e negociar espaço. Não há porta fechada. Mas o que oficialmente o Leões pela Mudança fala hoje é: um, querem esperar tudo virar oficial. Mais de uma pessoa repetiu que não confiam em Yuri. Enquanto não tiver a carta de renúncia,
enquanto não tiver a eleição convocada pelo conselho. Mas pela a fala dele Não, hoje vai haver, vai tá haver, acho vai que haver, vai tá haver. meio sem volta. Mas é um posicionamento político também, né, Cássio? Continuar se distanciando ao máximo Entendi. de Yuri. Então, eles querem para começar a colocar na prática o que acontecerá, tá? Branquinho, em repetidas entrevistas, Branquinho tem dado muitas entrevistas esses dias, em repetidas entrevistas falou que quer compor com todo mundo, que não faria sentido nenhum para ele compor só com grupos próximos, que quer compor com o Leões pela Mudança. Nesse meio do caminho, Cássio, há um sentimento no Leões pela Mudança de que Branquinho talvez não enxergue a dimensão que o grupo hoje teria, tá? Uma dimensão de rede social, uma dimensão dentro dos sócios de voto, não sabemos, tá? Particularmente, e aí eu vou entrar, Cássio, no campo da opinião, eu acho que se hoje sai um bate-chapa com esse desenho aqui, é uma eleição indefinida, tá? Existe muita força histórica do lado de Branquinho, rejeição zero ao seu nome, tá? Alianças políticas, forças dentro do clube, tá? Esse tom de pacificação, conservadorismo, que no futebol é mais forte do que na política de cidade, de estado, de país, dentro do Recife. Recife não é uma cidade conservadora, não tem um voto conservador, Recife tem um voto muito mais liberal, tá? Mas no futebol é diferente. Projetos de oposição direta deram errado em outros clubes daqui. Então, há um conservadorismo que vai ditar os rumos para um dos lados. Mas há um sentimento de mudança muito grande e vivo e que dá muita força ao bloco liderado por Matheus e pelo Leões pela Mudança. Depois de tudo que Yuri representou, é inevitável que o lado de Branquinho seja vinculado em algum momento a Yuri. Há mais do mesmo, a continuidade. E aqui o sentimento do novo, e a gente sabe o quanto o novo pesa em eleições, fortalece. Então a gente tem, para mim, um embate muito equilibrado, tá? Muito equilibrado, e que pode até ser definido, Cássio, em campanha, em entrevistas, em apresentação de ideias, tá? Repito, você ter o novo é muito atrativo, tá? Você ter o novo é muito atrativo. Branquinho, ele tem a favor a pacificação. Aqui tem a favor o novo, Cássio. E eleições diretas, eu queria que você aproveitasse que a gente entrou nesse tema para a gente dar um histórico, tá? Do, do quanto o esporte já viveu esse processo, que sempre é o ideal, né, Cássio? Vamos lá. É possível que tenha tido eleição no esporte com sócios, com conselheiros, talvez, nas décadas de 20, de 30, assim, mas numa outra configuração, tá, Fred? Nesse formato, então, eu sempre deixo essa ressalva. Mas quando eu fiz essa pesquisa, fiz do Náutico, do Santo do Esporte, que eu sempre acompanho isso no blog, e desde da década de 70 para cá, foi onde eu consegui, abaixo disso eu não consegui encontrar. Então, assim, nos últimos 50 anos, mais de 50 anos, quase 60 anos, já foram 16 bate-chapas no esporte. Durante muito tempo foi algo raro. Inclusive, quando era criança, essa eleição de clube não era muito não, era no final do ano, fulano de tal, chapa única, chapa única, chapa única, chapa única. Tanto é que tinha uma eleição clássica, a eleição de 74 no Sport, de Jarbas Guimarães, que é o Sim. que ganha a eleição, para José Pita Azevedo, se eu não me engano, e o lema do Sport, 20 vezes campeão, que era tirar o jejum, que estava 12 anos, que não ganhava o estadual, e ganha o Pernambucano de 75. A outra, isso foi em 74, a outra foi acontecer em 86, que é a de Homero Lacerda, Jarbas Guimarães, não é Vasconcelos, não, é Guimarães mesmo. Era a situação. Aí, em 86, Homero era oposição. Ele vence aquela. Se não me engano, contra Roberto Massa. Tô falando, e ganha com 62% da oposição. É a primeira vez que a oposição ganha ali do Retiro. E depois, enfim, ganha o Campeonato Brasileiro, enfim. Depois daquilo ali, o esporte só volta a ter bate-chapa, se eu não me engano, em 2000.
Grande bate-chapa. Luciano Bivar contra Wanderson Lacerda. Era urubus e Talibãs. talibãs, urubu, que loucura. Eu nem lembro que era urubu, e que era talibã. Eu acho que também já. Talibã, eu sei quem são as pessoas, mas não Não, me lembro mais de que mas lado estavam. porque não realmente me recordo. É. Wanderson era a situação não. Luciano era a situação e Wanderson oposição. E detalhe, até para contextualizar. Wanderson foi presente 6 anos no esporte, de 91 a 96. Aí Bivar foi 4 anos, 96, e depois virou Por 6. isso foi Por uma isso grande foi. eleição, né? Até porque os 6 anos de Wanderson foram 6 bons anos, ganhou o Isso, Pernambucano, era um time que vivia na primeira divisão, assim como com o Bivar, era outro tempo, galera. E, enfim, de 2000 para cá, aí passou a ser muito frequente. O último consenso, pronto, tu faz ideia. Consenso é a aclamação que valoriza. Uma chapa, apenas uma chapa inscrita. Não. Foi na eleição de Luciano Bivar para 2005, 2006. Ou seja, veja, a questão, na sucessão de Branquinho. Sim. A sucessão de Branquinho não, apesar de ter sido em 2004, Pacificou, não teve. não teve oposição. Ali foi a última vez, porque nem agora com o Yuri Romão. Teve um. É. Não, Yuri Romão teve duas, tá? Yuri Isso. Romão, ele vai em 24, que é o que ele fala, 82%, e também teve na de 22, com 96%. Cássio, oposição só venceu com Mero? Não, não. Deixa eu até ver aqui. Oposição ganhou com Homero em 86, com Milton Bivar em 18. Porque Sim, é. quando Arnaldo Barros. Mas. Não, a outra. Não, mas era o Milton, foi a oposição. Não, sim, claro, mas foi fácil, né? Sim, foi 88%. Homero teve 62%. Foi contra quem foi? Quem teve a coragem, Cássio? Tu lembra aí? Pô, aí eu vou ter que abrir aqui, mas consigo no instante. Pronto. Eu tenho. Que eu lembro que eu cheguei a Eu tô vendo, conversar eu tô com lendo aqui uma pessoas ali. listinha. É que eu disse, não entra aí não, que é impossível, pô. Eu tô lendo uma listinha que era só dos vencedores, mas se eu for com os nomes, eu tenho até de todos os candidatos, inclusive até o nome da chapa. Em 2018, por exemplo, terceiro lugar, Augusto Carreiras, Esporte de Todos, se retirou da disputa na Sim, eleição, acabou é, não participando. exatamente. Eduardo Carvalho, que competiu, Porque ele foi oposição, mas é por isso que eu tô dizendo, não teve porque candidato à situação. era Augusto Carreiras. Era, alguns carreiros desistiu, Aí, exatamente. que é justamente quando cai, assim, era. Então foram duas chapas de oposição. A situação simplesmente não competiu. Aí foi 11% para Eduardo Carvalho e 88% para Milton. E a outra, como você falou, Fred, foi Leonardo Lopes, que em 21 era O presidente que o era o vice. presidente que era vice. Ele, em 21, ele ganhou. Deixa eu ver aqui de quem ele ganhou. Esse detalhe, foram duas eleições em 21, tá? Para não colocar. Sim, Em 21, Milton Bivar ganha de novo. sim, Ele uma eleição com 4 candidatos, ganhou de Nelo, Delmiro Gouveia e Eduardo Carvalho de novo. sim. E em 21, na eleição suplementar. Delmiro, grupo de Luciano, e Nelo, grupo de. Que viria a ser o grupo de Léo, de Dubê. Não era aquela da inscrição que não aconteceu, Não, essa é depois. mas não foi. Sim. Não, ele era aí Era o diretor de futebol. aí veja só, a história é a seguinte: ele perde para Milton. Não, eu sei que não, eu tô dizendo assim, mas ele. Não, Só, eu só sei. que é a mesma pessoa. Não, eu vou explicar como foi. Ele perde para Milton, mas sai muito valorizado dessa eleição. Quando Milton renuncia, Nelo assume. Nero era o candidato. Yuri não era nem vice. Nelo era o candidato a presidente e Léo Lopes era o candidato a vice. Mas aí impugnam Nelo, tinha algumas questões que eu não me lembro quais são, que impugnaram ele. Aí Léo vira candidato a presidente e puxam Yuri Romão para vice. E só para. E por que Nelo saiu valorizado que o Fred falou? Milton Bivar ganhou com 43%, com 1.023 votos, e Nelo Campos, segundo lugar, teve 41%. Foi a eleição mais acirrada do esporte, com 985 votos. Assim, foi realmente. Voto a voto. Não, e perceba que tinha outros dois candidatos, Delmiro e Eduardo Carvalho. Um desses, se não tivesse candidatado, esses votos poderiam Ter ter. ido para Nelo. E sobre a eleição suplementar, Leonardo Lopes ele ganhou de José Valadares. Então, Cássio, é o que eu quero dizer o seguinte: na verdade, só Homero Lacerda ganhou a eleição de oposição no esporte, Cássio. José Valadares não era. Não era a situação. Não era jamais ligado ao grupo de Milton.
não teve candidato. Milton renunciou e não teve Muito bom, defesa. era o nome da chapa de Zé Valadares. Coragem e honestidade, o melhor para o esporte. Não teve não, Cássio. Essas 2 vitórias de oposição são sem candidatos de situação, Então é tá. oposição contra oposição, você está dizendo, né? Oposição contra núcleos independentes, tá. Mas era o candidato de oposição, de toda forma. E Sim, só em sim, era o candidato 86, de oposição, mas sem a candidatura da em situação. 86 o Roberto Massa acho que foi presidente antes do esporte, acho que era para substituir. Quem perdeu essa eleição de 86, só para dar o número, foi Vandesso Lacerda. É, Enfim, agora sobre uma coisa que é importante destacar nessas, até hoje que eu contabilizei, tem 16 eleições, é a quantidade de votos, que quando você fala de rede social, de votação, o esporte hoje tem 23 mil, a última atualização de sócios, mas o sócio que vota é o titular, e esses 23 mil são os titulares, né, porque sim, se for juntando tá com mais de 40. mais de 40, tem que estar um ano, acho que em dia, enfim, aquela coisa toda. As eleições do esporte, elas são presenciais e no papel. Não, Voto já teve urna eletrônica. não, não, uma, mas presencial. Sim, E só uma que foi eletrônica. Eu digo isso porque a do Bahia já tem eleição que o cara vota por aplicativo. A sim, do sim, Inter, se não sim, me engano, sim, dá 20 mil pessoas. Eu sim. acho que é o futuro é para ser desse jeito E hoje mesmo. em dia com reconhecimento facial, Exatamente, ainda tem esse ponto. todos os sócios têm De repente vai que, eu tô falando agora, vai que a pode comissão ser, até. porque com reconhecimento facial é possível. É, aumentaria muito a quantidade de votos. Mas não acontecendo isso, limita demais a participação. Apenas 3 eleições passaram de 3 mil votos e todas elas com um contexto enorme. Em 2012, Luciano Bivar, que é para uma eleição que para substituir a de Gustavo do B, Sim, e foi Luciano Bivar contra Homero Lacerda, né? sim. Grande clássico. Então, assim, era, detalhe, presidente e vice Isso. lá em 87, mas assim, então, assim, e foi muito acirrada, tá? Foi 57-42. A outra, essa teve 3.400 votos, 3.441. Com 3.456, 2008, Silvio Guimarães. Detalhe, também foi contra Homero Lacerda. Silvio Guimarães era o candidato de Milton, Sim. que por questões pessoais não foi para a reeleição, Esse foi um erro de Milton. e era o esporte campeão. Essa eleição era o seguinte. Esse foi um erro histórico de Milton. Mas veja, a gente nunca vai entender, são Sim, questões pessoais. foi um erro histórico. E foi muito em cima da hora, E, desarmou a oposição, foi bem crítico. Foi um mas, dos piores capítulos de Milton foi esse. mas o ponto da eleição que eu quero não é nem falar, não é nem esse. É que essa eleição era o seguinte: o eleito comanda o esporte na Libertadores. Isso. Então, Foi assim, por isso que eu tô dizendo que esse foi o maior erro de Milton no esporte. você pega o esporte campeão da Copa do Brasil e pega esse time na Libertadores. E Milton ia ser candidato, não ia ter adversário, e na última hora ele desistiu, e aí Aí entrou o Silvio Guimarães. e a oposição tentou correr. Nem Mas, era oposição, porque ele nem tinha e oposição. mesmo assim Silvio Guimarães ganhou com 75%. E a maior de todas, que é a de 2016, é muito surpreendente, inclusive. A eleição de Arnaldo Barros. É a maior eleição da história do esporte. Ganhou de Vanderson Lacerda. Arnaldo Barros lembra da chapa? Avança Esporte. E aí foi. E a de Vanderson para o Esporte Campeão foram 2.509 votos, 61%, e para Vanderson 1.554, 38%. Tirando essas eleições, o padrão, Fred, ainda teve a lá que eu falei de 74, foram 2.997. Isso em 74 é movimentado, viu? Muito, Muito. gigantesca, essa É, eleição é gigantesca. eleição. E a clássica que você falou de Bivar contra Van Dessa. Todas as outras, 1.500 e 2.000 votos. Que eu acho que vai variar por aí. Aí, Mas com um potencial de ir pra mais. para mais, eu ia dizer para menos, tu acredita? Não, Aí não. por que eu vou dizer isso? Por ser em cima da hora. Não, é uma eleição em cima da hora. Mas com uma demanda Não, muito grande. o exemplo que eu trago é a da eleição suplementar de 2021, que veja, é só um número pelo menos, é só um fato. É a menor eleição da história do Mas a esporte. eleição suplementar de 2021, Cássio, Ela não teve tinha não tinha não tinha disputa. ela teve 1.293 É eleição votos. protocolar, é diferente. Se a chapa, Cássio, se isso aqui, veja só, se for só branquinho, vai ter 900 votos. Se for branquinho contra um terceiro nome que não esteja aqui, desses que sempre se candidatam, Cássio, tá? Como desses nomes menores, tá? Não vou citar aqui os nomes, mas se for branquinho contra nomes menores, vai ser 800 votos. Agora, se for esse desenho que a gente está vendo aqui na tela, com o grupo de Milton aqui por trás, por toda essa composição, a gente pode ter uma eleição de 2.000 votos ou mais, tá, Cássio? Mesmo sendo pouco tempo, porque é uma eleição indefinida e inflamada. Dois, ó, em
A última eleição que foi a de Yuri, de 2024, ela teve 2.141 Já é votos. muito para uma eleição definida, já é muito. Não tem graça nenhuma essa eleição de Yuri, tá? Então, assim, pode ter certeza de mais de 2.000 votos, Cássio. Pode ter certeza. Veja, se for mais de 2.000 votos, eu acho que sai do controle em relação a favoritismo, Não, se não ficar tem controle, não tem controle. fica bem aberto, e não sai muito, dificilmente sairia disso, tá. Eu acho que o momento do esporte tem todo esse turbilhão político de mudanças e tal, mas eu acho que o distanciamento também é natural depois de uma campanha como essa. Vamos ver, Cássio. A gente vai medir o que é bolha e o que não é bolha. Não, isso é só, veja, realmente é só É claro, percepção pessoal. uma Eu impressão. acho que se esse bate-chapa acabar acontecendo com essa configuração, ganha força. Se for com apenas uma protocolar contra o candidato menor, aí é outro desenho, tá? Mas, seja como for, a gente vai continuar acompanhando, tá? Esse processo de mudança do poder do Te esporte. faço uma última pergunta, a gente tá os 2 nomes na tela. Tu consegue, assim, de tudo que Fred tá muito por dentro, assim, ele é um cara que tá apurando muito essa história. Tu enxerga uma terceira foto nessa. Não. Só se o grupo de Luciano bancar uma terceira candidatura, mas eu acho que seria muito prejudicial para Matheus. O Leões pela Mudança sofreria com uma terceira candidatura se vier do grupo de Luciano, tá? Agora, os menores que aparecem sempre, aí é incontrolável, né, Cássio? Aí é Eduardo incontrolável. Carvalho, que já É, participou outras vezes, aí é pode. incontrolável. Candidaturas satélite ali são. Ok, quando eu perguntei, não era nem exatamente um nome que pode legítimo para Sim, disputar, eu tô sim. falando, assim, um nome que Só você se vier do grupo de um Luciano. nome com capacidade realmente real de Porque se ganhar. a gente voltar para esse desenho, eu posicionei o grupo do Luciano um pouco mais alinhado com a oposição, mas não o suficiente para eu bancar que vai abraçar a causa, tá? Branquinho é próximo do Luciano, historicamente próximo, tá? E pode acabar havendo aproximação do grupo do Luciano para o lado de Branquinho ou para uma independência com um candidato que para mim seria ruim para. Porque eu acho que dentro das pessoas que seguem Luciano Bivar, detalhe, torcida jovem, tá? É, historicamente, historicamente ligada a Luciano Bivar, tá? Historicamente contra Martorelli e também um pouco ligada a Milton. Então, aqui você tem uma torcida jovem hoje muito numerosa, importante para a eleição. Se vier para cá, ganha força essa esse bloco, tá? Ainda que para a imagem, para a sociedade, para o grande público, ter a torcida jovem é um peso negativo, mas tem voto, né? E É uma 300 votos, sei lá quantos votos estão lá dentro, exatamente, né? Então isso ou gera um mais se peso, brincar. tá? A gente vai continuar acompanhando, obviamente, todos os passos desse processo agora eleitoral, né? Cada vez menos um processo de xadrez político, se tornando um processo eleitoral. O conselho não muda, tá? A gente até falou assim, o Isso. conselho, e a Dessa vez é só um presidente é só o tampão, não vai presidente. ter uma eleição para o conselho. O que, inclusive, pode gerar um dificultador aqui para caso de uma De oposição de governabilidade, né. governabilidade, porque o conselho é muito mais próximo do bloco Mas aí que numa Branquinho dessa, eh, entrará. dependendo das ações do Isso, presidente, isso, aí isso. a pressão toda que existiu para Yuri vai para o conselho, aí não fica muito E simples antes também não. dessa eleição, Cássio, se O Náutico consolidar. o Náutico o Nau o Náutico já viveu muito com isso já, Isso. inclusive. E antes, Cássio, dessa eleição se consolidar, exemplos muito negativos no Náutico, mas o Conselho Náutico péssimo. Mas antes dessa eleição se consolidar, pode haver um outro cenário, que é, se Branquinho conseguir apoio de todos os outros grupos e trouxer isso publicamente, pode gerar uma situação delicada para essa campanha do Leões pela Mudança com o grupo de Milton. Que é assim, porra, todo mundo foi. Vocês não vão poder ceder, isso pode gerar uma situação delicada, mas ao mesmo tempo, eles têm toda a legitimidade do trabalho de ataque e desconstrução de Uri. Por isso que eu acho que é tudo muito delicado e tudo muito próximo. Como eu já ia dizendo, a gente vai acompanhar todo esse processo, tá? Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, a gente pede que você dê essa força pra gente, é muito importante. Ultrapassamos, Cássio, 110 mil inscritos. Estamos com uma visibilidade muito maior, uma audiência muito maior.
A gente agradece muito a cada um de vocês, mas se você não está inscrito, é decisivo se inscrever. Se você está inscrito, confere lá em cima se já ativou as notificações. A gente está produzindo muitos conteúdos, colocando muitos vídeos no ar. Então, você pode ter o controle. Recebe a notificação, pô, esse vídeo eu quero ver, esse vídeo é sobre o esporte, esse vídeo é sobre o Náutico, esse vídeo é sobre a Copa do Mundo. Você que tem essa escolha, tá? Então, ativando as notificações, você passa a não depender do que o algoritmo do YouTube entrega para você, tá? Se você já tiver assinado o canal, se inscrito no canal, que é gratuito, se você já tiver ativado as notificações, aí o básico, tá? Deixa a curtida aqui, tá? Segue a gente no Instagram, no Twitter, dá essa moral pro nosso grupo, segue tanto o Podcast 45 como o NE 45 minutos. É importante para a gente dar esse passo. Esse programa teve a direção de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa, tá? E o 45 minutos é oferecido pela Bet Nacional, pela Monte Belo, A10 Saúde Esportiva, tá? Village Porto de Galinhas e Indaiá. São essas empresas que hoje fortalecem o nosso projeto, assim como você pode fortalecer de várias formas e também, se quiser contribuir diretamente, pode se tornar um membro do Clube 45. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.